Olá para você de casa. Nossa planta de hoje é uma árvore que pode chegar até 4 ou 5 metros de altura. É conhecida popularmente como barbatimão. O seu nome científico é Strychnodendron adstringens. Essa planta ela é utilizada desde os tempos dos índios e é conhecida como Ibá tomé, que significa árvore que aperta. Essa planta tem vários usos na medicina tradicional, mas tem vários estudos também científicos, os quais condizem com o uso tradicional. O principal uso dela é no quesito cicatrização e também como antisséptico, no tratamento de feridas, tratamento de não deixar gerar infecções nessas feridas, como bactérias e fungos, e por isso ela é bastante utilizada, inclusive, para úlceras varicosas, úlceras de pressão, que pessoas acamadas têm bastante, e também para gargarejos que acontecem aí em problemas que afetam, né, a cavidade bucal. Então essa planta é uma planta bem disseminada aqui na nossa região e ela é uma árvore. E dessa árvore nós extraímos a parte que nós utilizamos é justamente a casca dela. A casca dela está aqui conosco, nós coletamos a casca, né? Na verdade, quando a gente vai utilizar essa casca, nós devemos descascar essa parte superior dela aqui, né, que é a casquinha que está superior, e nós utilizamos a entrecasca. Então, quando nós falamos que utilizamos do barbatimão a parte dele mais adequada, é justamente a entrecasca do barbatimão. Um detalhe importante, que o barbatimão, se nós retirarmos a entrecasca, então, que é a parte mais correta, do tronco dessa árvore, provavelmente ela vai sentir bastante ou pode levar até a morte da árvore. Porque a entrecasca e a casca são fatores de proteção dessa planta na questão de queimaduras, que pode ocorrer aí do terreno, né, queimadas em geral, e também como proteção de insetos, formigas que não ataquem essa árvore aí. Então uma dica que fica aqui para vocês é que vocês sempre possam retirar dos galhos e não do tronco central. Aqui eu deixei um exemplo, parte, né, da casca está aqui, está sendo mostrada, né, e é necessário retirar essa parte aqui ou com o auxílio de uma faca, lembrando que essa faca aqui é uma faca de inox, né, aço inoxidável, e sempre é interessante utilizar a faca de aço inoxidável em vez de ferro, né, ou outros materiais, porque isso pode de alguma forma trazer consequências liberando ferro aqui no conteúdo dela. Então nós já descascamos, utilizamos uma faca, descascamos então essa casca aqui, tiramos toda a casca dela, ficamos com a entrecasca, percebe-se que ela tem uma coloração posterior, né, ao tronco dela aqui, que fica ligada ao tronco, mais esbranquiçada, e nós temos uma diferenciação aqui que é mais arroxeada, né, mais vermelho vivo. E essa parte aqui é que gera os componentes ativos, que nós dizemos os taninos. Os taninos, muitas vezes, eles são aqueles componentes que fazem com que a boca aperte, né? Relacionado aí à goiaba verde também. Quando nós comemos uma goiaba verde, ela aperta na mucosa, ela faz uma constricção da mucosa. Posteriormente, após fazer uma breve higienização dessa casca aqui, nós podemos então retirar a sua casca completamente, ficar com a entrecasca e utilizar uma tesoura para que possa então picotar as partes, né? Quanto mais picotado essa parte da entrecasca ficar, melhor vai ser para a extração. Então nós podemos então pegar uma tesoura, quanto menor o pedacinho aqui, mais fácil de fazer a extração dos componentes para que possa ser feita a utilização, né? Então nós podemos realizar dessa maneira aqui. Como essa planta aqui tem muito componente que causa esse enrugamento da mucosa da boca, isso leva a uma consequência se for ingerido de modo muito exagerado. Tanto que a recomendação é que não faça a ingestão por via oral do barbatimão, somente o uso externo para cicatrização de feridas, ralados em geral, ele é excelente porque possui propriedades que fecham rapidamente os ferimentos. Então o barbatimão, nesse caso, nós vamos fazer um cozimento dele, que é o chá do tipo decocção, e vocês vão nos acompanhar agora, para que possa ser feita a extração dos princípios ativos e a utilização.
lembrando que em ferimentos que sejam muito profundos ou que tenham alguma infecção, estejam com algum pus, não é recomendado utilizar, porque ele pode fechar por fora o ferimento, mas internamente na carne pode ficar ainda sem fechar com o ferimento ainda internamente, e ele vai abrir, esse ferimento vai abrir novamente. Então, nós temos que tomar esse cuidado. E uma outra recomendação que nós devemos tomar é que não associar o barbatimão com outros cremes farmacêuticos, de preparações farmacêuticas, sejam elas fitoterápicas ou sejam elas compradas em drogarias e farmácias. A exemplo da sulfadiazina de prata. O barbatimão, junto com a sulfadiazina de prata, a prata ela é precipitada, ela é inativada pelos componentes do barbatimão, e o barbatimão e a sulfadiazina de prata perdem a sua ação. Então isso deve ser evitado, e quando se usa a planta medicinal, sempre entrar e falar para o seu farmacêutico, para o seu médico, aquele profissional que te acompanha, que você está utilizando esse produto ou essa planta no seu uso diário, tá bom? Então vamos fazer o preparado. A quantidade aqui de barbatimão para ser utilizada, se você tiver a planta pulverizada, que é o pó, é em torno de 3 gramas, que é uma colher de sopa caseira cheia, né? E aí você pode utilizar em 150 ml. E se você tiver então a entrecasca na sua casa, nós recomendamos uma porção mais ou menos desse diâmetro aqui, né? Cheia até aqui a sua parte anterior aqui, e utilizar em 500 ml de água. Esse produto deve ser utilizado por no máximo 12 horas, a mesma coisa que são os chás em geral. Depois de 12 horas deve ser descartado. Se você tiver a planta ainda na casca, na entrecasca dessa forma aqui, essa planta ela pode ser conservada seca por até 1 ano. Se você tiver a planta em pó, já triturada, ela dura 6 meses, também seca, né? Então a gente já vai ter esses cuidados aí de armazenamento. E sempre quando a gente fala de plantas medicinais, é interessante que nós deixemos as plantas em um local que não seja com claridade, que seja um local escuro, para preservar os seus componentes ativos. Como essa planta não tem muitos componentes aromáticos, a gente pode então fervê-la para extrair principalmente os taninos que estão presentes aqui na entrecasca. Então vamos lá começar o processo? Então, após cortarmos a entrecasca do barbatimão e fazer aqui a medida, nós pegamos uma certa quantidade de água para essa medida, que são 500 ml. Vamos utilizar uma panela de aço inoxidável. Primeira coisa é colocar essa água então aqui dentro da panela e levar à fervura. Depois de ferver, começar a fervura dessa água aqui, nós podemos adicionar a nossa quantidade de barbatimão dentro da água já fervendo. E nós permanecemos ainda com o fogo ligado, ou no nosso caso, o ebulidor dentro da água da panela, para que possa continuar a fervura dessa água aqui até fazer a extração do componente da entrecasca. Então, para ferver, e que nós vamos colocar a entrecasca do barbatimão e deixar por 5 minutos aproximadamente para fazer essa extração. Então, já adicionamos aqui a água, vamos colocar, no nosso caso, o ebulidor. No caso do ebulidor, primeiro dentro da panela com água e deixar agora ele aqui em contato com a água para que possa então fervê-la. Então, após o processo realizado de decocção, que foi feito daquela forma que nós dissemos inicialmente, que nós temos que medir 500 ml de água para a quantidade que nós estamos aqui colocando de entrecasca de barbatimão já picada. Nós colocamos primeiro a água na panela, fervemos essa água e assim que a água entrar em ebulição, nós colocamos a entrecasca picada de barbatimão por cima dessa água e continuamos com o fogo ligado. E deixamos por 5 minutos. Depois de 5 minutos, com a panela tampada de preferência, nós podemos então realizar o processo de coagem. Então nós vamos agora realizá-lo. Pegamos uma peneira. É perceptível a coloração que nós temos agora do nosso preparado. Depois de realizado o processo de coagem,
É perceptível aqui então a coloração da planta, que mudou no preparado, né, a água, ficou na coloração avermelhada. Essa coloração avermelhada ela foi muito utilizada, né, aí nas indústrias têxtil para gerar a coloração de tecidos e também para curtir couro. Hoje em dia se usa pigmentos já sintéticos nessas indústrias, com menos utilização do barbatimão, mas algumas pessoas utilizam mesmo assim para que seja feito então o processo aí de tingimento. Depois de coado, aqui nós vamos esperar o líquido esfriar e pode ser utilizado preferencialmente morno, nos ferimentos em geral. Por que morno? O morno ele auxilia aí o processo de cicatrização, porque a nossa temperatura corporal é em torno de 37 graus, 37,5, que é a nossa temperatura corporal. Então, se a gente usar esse preparado aqui frio, o nosso organismo vai ter que trabalhar para aumentar a temperatura do barbatimão, no caso do extrato aqui do barbatimão. No entanto, se a gente usar ele morninho, né, temperatura mais ou menos de 37, 38 até 40 graus, isso auxilia no processo de cicatrização. Aí nós podemos pegar um algodão, um chumaço de algodão, né, colocar em outro recipiente para que possa ser feito então a passagem, né, desse líquido junto com o algodão no ferimento. Pode-se deixar sobre o ferimento ou os ferimentos, se você tiver ou algum conhecido tiver mais de um, né, e aí de 2, 3 até 4 vezes ao dia pode ser utilizado. Nós temos que esperar agora então esfriar um pouco para que possa ser feita então a utilização. Então, depois de retirada a quantidade a ser utilizada, nós não devemos voltar essa quantidade para o recipiente mãe, né? Esse recipiente aqui deve ser descartado, o seu líquido deve ser descartado, e o que sobra aqui nós podemos colocar em um recipiente com tampa e armazenar a temperatura ambiente ou a geladeira. Lembrando que o tempo de utilização é de no máximo 12 horas. No dia posterior nós devemos fazer uma nova preparação utilizando uma nova entrecasca do barbatimão. Essa foi a nossa planta de hoje, o barbatimão, muito conhecido por nós aqui na região de São Gotardo, que tem bastante aqui no Cerrado Mineiro. E a última dica nossa fica no sentido de não utilizar a planta que está à beira de rodovias. Procure alguma planta que esteja aí mais um terreno longe de rodovias ou de grandes fluxos, porque a planta ela absorve realmente alguns compostos que o carro exala através do seu escapamento, e isso causa problemas na planta e pode causar problemas para você também. Então, fica essa última dica nossa, e a nossa planta de hoje então está aqui para que vocês possam utilizar da melhor maneira possível. A Farmácia Verde aqui se faz presente, cultivando saúde.